Em 1965 e no início de 1966, a Indonésia viveu um dos períodos de violência mais significativos e trágicos do século XX. Estima-se que pelo menos 500.000 de pessoas perderam a vida, com algumas estimativas chegando a mais de 1 milhão. Os fatos começaram com o assassinato de 6 generais indonésios de alta patente atribuído ao Partido Comunista da Indonésia, então um dos maiores movimentos comunistas do mundo. O que se seguiu foi uma campanha rápida e generalizada de prisões e repressão política que se espalhou por todo o país em apenas algumas semanas. O que aconteceu foi nada menos que aterrorizante. No vídeo de hoje, vamos explorar como esses eventos se desenrolaram, quem esteve envolvido e por que isso foi permitido acontecer. Talvez seja útil começar com a situação política na Indonésia na década de 1960. A Indonésia era governada pelo presidente Sukarno, que tentou manter um equilíbrio delicado entre várias forças concorrentes. Essas incluíam os militares, organizações religiosas islâmicas e o Partido Comunista da Indonésia, conhecido como PKI. O PKI teve um rápido crescimento nesse período, conquistando forte apoio entre trabalhadores, camponeses e intelectuais. Era um dos maiores partidos comunistas do mundo, ficando atrás apenas dos partidos chinês e soviético. Seu tamanho e alcance aumentaram a preocupação das facções anticomunistas, especialmente nas forças armadas, classes proprietárias de terras e líderes religiosos. O PKI estava se tornando cada vez mais ambicioso, buscando romper o delicado equilíbrio ao pressionar por uma reforma agrária e começando a formar uma milícia armada. Grande parte disso foi supervisionada e aprovada pelo presidente Sukarno, com a ajuda da China e da União Soviética. Sukarno governava através do que ele chamava de democracia guiada. Ela substituiu a democracia parlamentar, reduziu o papel dos partidos políticos e centralizou a autoridade no presidente. No dia 30 de setembro de 1965, um grupo de oficiais da Guarda do Palácio, autodenominado Movimento 30 de Setembro, sequestrou e matou 6 generais de alta patente. Seus corpos foram achados depois em um poço perto de Jacarta. O grupo afirmou estar agindo para evitar um golpe militar e buscava proteger o presidente contra elementos pró-Ocidente dentro das Forças Armadas. E então, nas horas seguintes aos sequestros, o grupo passou a tentar controlar pontos estratégicos em Jacarta. O Movimento 30 de Setembro tomou a Estação Nacional de Rádio e a usou para transmitir declarações afirmando que haviam agido para impedir um golpe militar planejado. Por meio dessas transmissões, eles também anunciaram a formação de um conselho revolucionário, apresentando-se não como rebeldes, mas como uma força agindo para estabilizar o país, e pediram ao presidente que apoiasse suas ações, mas ele recusou. O presidente queria manter o equilíbrio de poder entre os militares e outras forças que o apoiavam. Mas logo, o movimento comunista, o PKI, foi rapidamente apontado como responsável pelos assassinatos, uma narrativa fortemente impulsionada pelos militares. Enquanto o presidente se recusava a agir, outra pessoa estava disposta. O major-general Suharto, chefe do exército de reserva, respondeu rapidamente assumindo o controle do exército. Depois, surgiram detalhes sobre como os generais foram mortos. Detalhes gráficos e imagens dos generais torturados e castrados começaram a circular pelo país. Grande parte dessas informações era falsificada, mas se espalhou durante os funerais de Estado dos generais, e isso permitiu que o terreno fosse preparado com sucesso para culpar o PKI pelos assassinatos. Os comunistas foram retratados como se estivessem tentando minar o governo e mergulhar o país em uma revolução violenta. E assim, nas semanas seguintes, os militares indonésios iniciaram prisões em massa daqueles suspeitos de fazerem parte do PKI. Tudo começou com a remoção de elementos dentro das Forças Armadas suspeitos de serem simpáticos ao PKI. Depois, membros do governo, pessoas em posições de poder foram presos e detidos. A rede, então, continuou se expandindo e logo passou a incluir
professores, organizadores sindicais, agricultores e pessoas que haviam participado de organizações afiliadas. Em muitos casos, as acusações eram baseadas em evidências limitadas ou denúncias pessoais. Mas também, muitos membros do PKI se entregaram, acreditando que seriam tratados de forma justa e, com razão, achando que não tinham nada a ver com o assassinato dos generais, incapazes de imaginar que em breve haveria um massacre em massa. Pessoas eram removidas de casas, trabalho ou locais públicos, muitas vezes diante de familiares. Muitos foram presos por vizinhos ou colegas que iam de casa em casa procurando aqueles considerados ligados ao PKI. Moradores locais tiveram um papel importante na identificação das vítimas. Líderes comunitários, figuras religiosas e membros de milícias frequentemente participavam da elaboração de listas de supostos comunistas. Aqueles que eram detidos frequentemente eram mantidos em prisões improvisadas, incluindo escolas, armazéns e prédios do governo. As condições eram superlotadas e o acesso a comida e remédios era limitado. Diversos presos não registrados simplesmente desapareceram nas mãos dos militares. Os prisioneiros sofriam espancamentos e tortura para extrair informações sobre possíveis colaboradores, reais ou não. Os métodos de tortura usados iam desde espancamentos com cabos elétricos e pedaços de madeira até a queima da pele com borracha derretida. Em muitos casos, a tortura era realizada na frente dos familiares, com pais sendo obrigados a assistir enquanto seus filhos eram torturados. Como infelizmente é comum, abuso sexual grave foi usado como tortura e exploração de prisioneiros, homens e mulheres. Isso incluía a aplicação de choques elétricos nos órgãos genitais da pessoa. Em muitos casos, a detenção servia apenas como uma breve etapa antes da execução sem julgamento. Prisioneiros eram levados para locais remotos, frequentemente à noite. Esses locais incluíam margens de rios, florestas, plantações e clareiras isoladas. O método de execução variava, mas muitos compartilhavam características comuns. Armas de fogo foram usadas em alguns casos, especialmente por unidades militares, mas a extensão total do papel dos militares não está totalmente clara. A maioria das execuções foi realizada por milícias, muitas delas treinadas, organizadas e abastecidas pelos militares. Em muitas regiões, as execuções eram realizadas de maneira profundamente pessoal. As armas mais comuns utilizadas eram facões, facas, porretes e ferramentas agrícolas. Em alguns massacres, os condenados eram alinhados na margem de um rio, com suas gargantas cortadas e seus corpos então jogados na água. Houve até relatos de que o acúmulo de corpos obstruiu o fluxo da água. Tal era o alto número de corpos descartados dessa maneira. Muitos outros foram enterrados em valas comuns rasas. Até hoje, há centenas, se não milhares de sepulturas na Indonésia que ainda não foram exumadas. Muitos dos mortos tiveram seus corpos profanados, membros e cabeças removidos, às vezes até exibidos em estacas como exemplos sombrios. Mas o massacre assumiu uma forma distinta nas várias regiões da Indonésia. Por exemplo, em Bali, a justificativa para os assassinatos se baseava no sistema de castas, retratando o PKI como uma ameaça a uma cultura de longa data. Grupos de jovens do Partido Nacional Indonésio foram responsáveis por grande parte das mortes em Bali. Eles iam de cidade em cidade, de vila em vila, incendiando as casas de membros suspeitos de serem comunistas. Em Bali, os assassinatos atingiram uma intensidade particularmente alta. Estimativas sugerem que aproximadamente 5% da população da ilha foi morta durante a purga. Na ilha de Sumatra, pregadores muçulmanos declararam que matar comunistas era como abater uma galinha, uma desumanização das pessoas baseada em divisões religiosas e políticas. Em Java, os militares incentivaram as populações muçulmana, ortodoxa e católica a enxergar o assassinato de comunistas como um dever religioso. Enquanto em locais com populações étnico-chinesas significativas, o exército incentivou o massacre em massa dessas pessoas. Os laços entre o PKI e o Partido Comunista Chinês
eram vistos como justificativa suficiente para seus assassinatos. Mas nem toda vítima da purga era membro do PKI. Muitos foram mortos para satisfazer rancores pessoais ou foram vítimas de preconceito racial. Antigas mágoas puderam chegar a um clímax assassino sob o pretexto de uma purga, e nem toda pessoa detida enfrentou a execução. Aqueles que não foram mortos enfrentaram anos de prisão. Dezenas de milhares de pessoas foram enviadas para campos de prisioneiros remotos, incluindo a ilha de Buru, onde os prisioneiros eram forçados a realizar trabalhos forçados sob condições severas. Até 12 mil homens foram enviados para Buru, mantidos em campos administrados pelos militares como uma forma de reabilitação. Eles tiveram que transformar a ilha, pouco desenvolvida, em lar, desmatando e construindo infraestrutura. Desnutrição, doenças e abuso físico eram muito comuns. Mesmo quando foram libertados décadas depois, ainda eram recebidos com medo e desconfiança. Muitos deles tiveram dificuldades para se reintegrar à sociedade. É importante ver esses eventos dentro do contexto mais amplo da Guerra Fria. A Indonésia era considerada estrategicamente significativa e o crescimento do PKI atraiu a atenção dos governos ocidentais. Diversos registros desclassificados mostram que autoridades estrangeiras sabiam dos assassinatos enquanto ocorriam. Em alguns casos, eles viam a destruição do PKI como benéfica para seus interesses estratégicos. Desde então, foi revelado que autoridades britânicas criaram boletins incendiários e transmissões de rádio para ajudar a justificar a purga, incentivando o massacre dos comunistas. Essa propaganda, supostamente, teria sido escrita por patriotas indonésios exilados, mas, na verdade, foi escrita por agentes britânicos em Singapura. Culpando o PKI e a população de origem chinesa pelo golpe, os britânicos buscaram inflamar as tensões para destruir o PKI. Isso pode ser um choque, mas a CIA também esteve envolvida. A CIA ajudou na elaboração e distribuição das listas de execução, listas usadas para caçar membros do PKI junto com qualquer pessoa com simpatias comunistas. E o apoio não se limitou ao fornecimento de inteligência. Os Estados Unidos também deram dinheiro e equipamentos às Forças Armadas indonésias. Também havia evidências claras, em posse dos Estados Unidos, de que o PKI não era responsável pelo assassinato dos generais em 30 de setembro. Não há evidências de que o PKI tenha tido qualquer envolvimento no golpe fracassado, e mesmo assim, isso não importou no final. Embora fatores externos não tenham controlado diretamente a violência, suas ações e objetivos criaram um ambiente que permitiu os assassinatos. Os britânicos e os americanos estavam bem cientes dos assassinatos, chegando ao ponto de comentarem sobre a mudança de jogar corpos nos rios para enterrá-los em valas comuns devido ao grande número de corpos entupindo os rios. Mesmo assim, não houve condenação dos assassinatos. Os assassinatos de até 1 milhão de pessoas foram vistos como um custo aceitável dentro dos objetivos anticomunistas das potências ocidentais. Após os assassinatos, o general Sorrato consolidou o poder e estabeleceu uma nova ordem política. Os eventos de 1965 a 1966 foram oficialmente apresentados como uma resposta necessária a um golpe comunista. A narrativa foi reforçada por meio da educação, da mídia e das instituições estatais. Assim, o massacre foi apresentado como autodefesa, o que significa que não houve investigações formais nem processos contra os responsáveis pelas mortes. A discussão pública era limitada e os sobreviventes frequentemente permaneciam em silêncio por medo de represálias. Sorrato estabeleceria um regime autoritário, de partido único, que durou 33 anos, apoiado pelas potências ocidentais que haviam ajudado no massacre, o massacre que o ajudou a tomar o poder. Esse massacre, ou genocídio, foi resultado de conflito político, propaganda insidiosa e participação em massa. É uma demonstração sombria de como a violência, em larga escala, pode surgir quando as estruturas de autoridade a permitem. Apesar da escala dos assassinatos,
eles continuam sendo menos reconhecidos do que outras atrocidades em massa do século XX.